Olá, você que nos acompanha no Brasil, em tantas partes do mundo, aquele abraço, seja bem-vindo. É bom mais uma vez nos encontrarmos aqui na Canção Nova e sempre com um programa muito especial, temáticas também que mexem muito com a gente. A de hoje eu tenho certeza que você vai gostar. Quero cumprimentar quem está chegando aí agora, sintonizando, você que já vinha com a nossa programação. O Além da Notícia desta noite vai falar sobre ações humanitárias neste tempo de pandemia, neste ano de pandemia. Mas não somente, nós vamos falar sobre belas ações, nós vamos falar sobre obras que também, permanentemente, ao longo de muito tempo, quem sabe décadas, séculos até, vêm nos inspirar ainda hoje. Mas vamos também trazer aqui em relevo ações que nasceram neste tempo de pandemia. E que ações a gente pôde contemplar neste tempo tão duro, tão calamitoso, pandêmico. A gente hoje vai contemplar a beleza em meio às calamidades. O nosso tema, portanto, ações humanitárias neste ano de pandemia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui já com o primeiro convidado da noite, mas vamos ter hoje 3 outros convidados, vai ser bastante dinâmico o nosso programa. Mas eu já quero cumprimentar aqui nessa noite o irmão Paulo dos Anjos, coordenador pedagógico do CEAL, Associação das Obras Pavonianas de Assistência Social, CEAL, Ludovico Pavoni, fundador dos Padres Pavonianos. Seja muito bem-vindo, irmão Paulo, um prazer recebê-lo. Obrigado, Ronaldo. Boa noite aos telespectadores em casa que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui, é também uma responsabilidade muito grande representar a nossa instituição aqui a nível nacional, né? Então vamos fazer assim? Eu já quero aqui cumprimentar e peço ao senhor que faça o mesmo. Agora cerca de 400 famílias de pessoas com deficiência auditiva ou autismo, que a instituição de vocês aqui em Brasília presta um serviço de excelência gratuitamente por ser também uma obra religiosa, não é isso? Isso mesmo, nós somos o CEAL. Somos uma obra social voltada ao atendimento de crianças com deficiência auditiva. Desde bebê? Desde bebê. Vocês pegam um bebezinho mesmo Sim. com deficiência auditiva? Nós já começamos com o atendimento precoce, né? Fazemos um atendimento precoce com eles, a estimulação também para a linguagem com as crianças. E ali eles vão fazendo um tratamento, a família é acolhida, a família que normalmente se assusta com um diagnóstico de surdez em uma criança, ela tem toda uma estrutura dentro da nossa instituição. Ali ela vai ser acompanhada por assistentes sociais, psicólogos, que vão dar todo o apoio para que aquela família possa, junto com sua criança, ter uma vida melhor e uma vida digna dentro da sociedade. Mas não só bebê, depois vocês pegam também a criança na sua fase de desenvolvimento. Até que ano? Até que ano de escola? Nós atendemos normalmente até o ensino médio. Os meninos, eles fazem todo o acompanhamento conosco. Então, o nosso grupo hoje vai até 19, 21 anos. Bom, e vocês, neste trabalho, acolhem, por exemplo, a cada ano, no momento, quantas pessoas com deficiência auditiva ou autismo, que agora vocês também fazem trabalho com autistas, não é? Isso mesmo. Quantos vocês acolhem? Nós estamos acolhendo este ano 420 crianças e adolescentes ao todo. 420? Isso. A pandemia atrapalhou? A pandemia atrapalhou um pouco, mas os nossos trabalhos não pararam. A equipe trabalhou duro esse ano para estar junto com as famílias também, porque muitas famílias sofreram as consequências da pandemia, né? Então, muitos desempregados, muitos trabalhadores, famílias que trabalham como a mãe como doméstica, o pai trabalha na parte de construção civil, temos uma diversidade de realidades. Então, ali a gente precisou trabalhar ainda mais para poder ajudar aquelas famílias a continuarem se sustentando e se mantendo com suas crianças. Bom, e agora eu quero saber o seguinte, de onde veio a inspiração de fazer esse trabalho? Porque, como o senhor nos disse aqui, eu não conheço nenhuma instituição, mesmo que particular. Aliás, paga quanto lá? Nada. Nada. Eu não conheço nenhuma instituição particular que dê uma assistência tão completa, uma formação tão completa, um atendimento tão completo para pessoas com deficiência auditiva ou autismo. Aliás, vocês começaram a trabalhar também com as pessoas com autismo a partir de quando? Cerca de 3 anos, 4 anos atrás. E por que começaram a fazer isso? Houve uma necessidade do governo, o governo nos pediu para que fizéssemos esse trabalho e a congregação, né, junto com a equipe, se preparou
e começou o trabalho com os autistas. Congregação Pavoniana. Pavoniana. Fundador de vocês, Ludovico Pavoni. São Ludovico Pavoni. Século, ele é santo, né? Sim. Século? Século XVIII, XIX. XIX. Quando surgiu a obra pavoniana, São Ludovico já começou a trabalhar também com pessoas com problema auditivo? Sim, não. O Ludovico Pavoni, na realidade, começou atendendo a crianças que eram abandonadas, né, órfãos que estavam abandonados devido ao conflito entre Áustria e Itália, lá na região norte da Itália, em Brescia. E ele começa acolhendo aquelas crianças que estavam abandonadas. Só que surgem necessidades, outras necessidades, e Pavoni ele sempre foi um homem de muita coragem e confiava sempre na divina providência. E ele não teve medo e acolheu também os surdos. E ali ele foi aprimorando o trabalho, preparou os seus religiosos, preparou um dos irmãos, que é Padre Guttini. Padre Guttini foi se preparar em Milão para poder atender melhor essas crianças, os surdos. Então ele acolhe os surdos também, prepara um instituto ensaiano, lá na região também de Brescia, onde ele vai atender as crianças surdas e dá a eles também formação profissional, educacional e profissional. É por isso, então, que São Ludovico Pavoni era chamado de Dom Bosco de Brescia? É isso mesmo. É porque tem uma ligação entre os dois devido ao cuidado com os jovens, né, e com as crianças carentes. Bom, vamos lá, voltemos agora para esse tempo de agora. Aqui em Brasília, vocês estão estabelecidos há quantos anos? Nós estamos aqui em Brasília, os pavonianos chegaram há cerca de 50 anos. E logo que chegaram, pegaram paróquia e começaram esse trabalho especial? Isso. Nosso trabalho com o CEAL tem 48 anos, né? E com paróquia, 50 anos. Vamos fazer aqui uma coisa? Tem uma outra importante informação sobre esse trabalho de vocês, além do acompanhamento. Aliás, como é que é o trabalho feito lá, parte por parte, com hoje esses 420 que são ou crianças ou adolescentes, ou jovens e até adultos. Como é que é feito o trabalho de acordo com as necessidades deles? Ronaldo, nós trabalhamos em 3 segmentos, né? A saúde, a assistência social e a educação. A criança, ela é diagnosticada e ela começa um acompanhamento conosco no PAI, onde tem o programa Aprendendo a Escutar. Então, ali ele vai ter todo um acompanhamento. Depois, também tem o jardim, que aí já entra na parte educacional, que a gente tem os atendimentos de AE. Também temos... Vou pedir só que fale essas siglas que a gente não conhece. O atendimento educacional especializado. Uhum. Então, a gente tem parceria, tem um acordo de colaboração com a Secretaria de Educação, onde a gente atende essas crianças em um contraturno de suas escolas. Então, alguns dos professores que vocês têm são cedidos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal? Isso. Nós temos isso. Então, eles começam lá na estimulação precoce, né? Depois, alguns já ficam conosco fazendo o acompanhamento pedagógico, que aí vai do jardim até o ensino médio. Também nós fazemos atendimento com terapias, com fonoaudiólogas. A criança ou adolescente ele pode continuar conosco fazendo esse atendimento. E também temos a saúde. Lá nós temos uma clínica, que é o Centro de Referência de Reabilitação, onde crianças, adultos e jovens fazem o atendimento com otorrino, fonoaudiólogo, exames, psicólogos, toda uma equipe preparada para dar àquela criança e àquele adolescente o suporte. No caso dessas pessoas que são atendidas, eu vou me referir a pessoas porque não são só bebês, não são só crianças, são adolescentes, já são até adultos alguns, são atendidos e o caso de surdez, aquele surdo que fala, que ouve um pouco, que fala, como é? O nosso surdo é um surdo oralizado, né? Ele fala e ele ouve. A nossa através dessa filosofia que nós trabalhamos. Então, os nossos surdos, eles são estimulados a falar e a escutar. Então, eles fazem um implante, né, fazem uma cirurgia onde eles fazem um implante. E vocês que oferecem tudo isso? Isso. Temos todo de graça, atenção, de graça. Isso. Aliás, vou até perguntar, também com apoio do governo, vocês têm parceria, não é para isso? Sim, hoje nós temos apoio do governo, né? Também
temos a própria congregação que mantém, né, a instituição, e também uma rede de sustentabilidade que é composta por empresas privadas e públicas que nos ajudam, e também pessoas que se sentem tocadas pelo nosso carisma, pela nossa missão, e fazem também suas colaborações e ajudam a nossa instituição. E isso permite que vocês forneçam para aqueles que têm necessidade o aparelhozinho gratuitamente, isso. não é? E todos os casos de surdo oralizado, estou aprendendo aqui essa linguagem, tem necessidade do aparelho? A criança, primeiro, ela é implantada, né? Existem vários casos, os níveis de surdez. Há casos onde realmente não há possibilidade, mas isso daí é todo um acompanhamento, né? Toda uma análise da equipe de profissionais que vão analisar o perfil daquela criança para ver se há possibilidade, vai conversar com a família, vai orientá-la para que busque o melhor caminho. Alguns não aceitam o implante, outros preferem ficar com a Libras, né? Mas, independente do que se pensa, o CEAL ele dá o suporte àquela criança nessa sua escolha. Bom, são 420 atendidos ao longo de um ano. Há tanta demanda assim? Tem pessoas que procuram vocês ainda e que precisam esperar? Sim. Como falamos, o CEAL ele atende a autistas e a deficientes auditivos, né? Os autistas e deficientes intelectuais, nós estamos atendendo 220, né? E temos uma fila de espera do dobro, né? Então, a demanda é grande, mas a instituição ainda não consegue acolher a todos. É um desejo grande nosso, é um desejo do padre José Rinaldi, que é o nosso diretor, uma pessoa que vem acompanhando a gente há 40 anos, mas também muito corajoso e vem lutando pela vida dessas crianças e desses adolescentes. Então, hoje a gente atende esse grupo, mas também tem uma fila ainda de espera. Mas acreditamos em Deus e na Divina Providência que a coisa pode ficar melhor e no futuro a gente vai atender muito mais. Bom, vocês começaram com esse trabalho com o surdo oralizado e abriram 3 anos atrás para o autismo. Cresceu muito a demanda do autismo? Sim, a demanda do autismo tem crescido também o diagnóstico, né? Hoje é muito mais fácil. A gente, outro dia, debatia com o grupo lá de coordenadores sobre isso. Parece que antes não havia, mas eu creio que é a facilidade, né, com que o diagnóstico é facilitado, né, para as famílias. Então, hoje é mais fácil diagnosticar e compreender essas realidades. Bom, irmão, eu sei que o senhor conhece tudo sobre isso. Existe alguma instituição hoje, que seja pública ou que seja particular, que faz um trabalho tão completo quanto vocês? E gratuitamente assim? Eu desconheço, Ronaldo. O governo, nenhuma esfera, federal, estadual, municipal, em nenhum lugar oferece algo assim? Eu desconheço se há. E a gente tenta dar o melhor que a gente pode para essas crianças. Né, inclusive, o senhor me dizia que tem pessoas que vêm de outros estados para cá, por causa desse atendimento completo. Verdade. Nós atendemos aqui um grupo de todo o Centro-Oeste, né? Também vem pessoas do Norte, vem pessoas do Nordeste para fazer acompanhamento conosco, de Minas. Então, o público ele é variado. Meu Deus. Bom, para conhecer mais sobre o CEAL e para aqueles que querem ser também colaboradores de vocês, querem ajudar vocês, como faz? O CEAL temos uma página na internet, né? O nosso site é www.cealp com C-S-C-E-A-L cealp.org.br. Então vamos lá mais uma vez, www.cealp, LP de Ludovico Pavone, né? O padre fundador dos pavonianos. .org.br. Isso. Tá. E as pessoas podem contribuir? Podem contribuir. Nós temos nas nossas redes também, Instagram, Facebook, também estamos lá. Então, tem todas as orientações de como pode colaborar com a nossa instituição. E quem entrar ali no site vai ficar encantado, como eu, de ver ali os bebezinhos, as crianças, o atendimento de vocês, as fotos, as coisas todas que vocês postam ali. Parabéns por esse trabalho. Obrigado por essa visita aqui nesta noite em que a gente está mostrando ações encantadoras. Vocês fazem isso. E você é convidado a visitar a nossa instituição. Iremos receber você de braços abertos. Muito obrigado, irmão Paulo. Prazer. Vá com Deus.
E agora nós vamos seguir aqui nesse programa. O programa hoje está diferente. O irmão Paulo vai deixar agora o programa. Nós vamos agora lá para o norte do Brasil. Eu vou ter o prazer de conversar agora com a irmã Valdiza Carvalho, irmã escalabriniana, coordenadora da Pastoral do Migrante da Diocese de Roraima, vice-presidente da Caritas Diocesana. Que trabalho maravilhoso vocês estão fazendo aí, não é, irmã Valdiza? E nesse tempo de pandemia, mais bonito ainda. Boa noite, tudo bem com a senhora? Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do nosso trabalho aqui nessa fronteira do norte, né? Irmã Valdiza, ao longo desse ano a gente se encontrou aqui na TV Canção Nova, num boletim que tínhamos à tarde. E eu fiquei impressionado com o trabalho da Pastoral do Migrante no Brasil todo. E depois a gente detalhou o seu trabalho aí, de toda a sua equipe também, em Roraima, que tem aí agora os venezuelanos e tantos outros. Mas eu gostaria que a senhora nos desse a conhecer a diversidade do trabalho que a Pastoral do Migrante faz no Brasil. Vixe, a Pastoral do Migrante do Brasil, nós estamos fazendo já esse ano, comemoramos 35 anos, né, de pastoral. Ela é uma pastoral que ela acontece em rede, né? Todo o nosso trabalho hoje a gente está mais organizado por estado, né? Então cada estado tem o estado que é possível ter a Pastoral do Migrante, tem estados que tem vários dioceses, tem estados que só tem uma diocese. Mas, assim, a gente já consegue fazer a nossa assembleia anual com mais ou menos 75 pessoas, 80 pessoas, né? Então, os representantes de todas as dioceses que tem a Pastoral do Migrante. Como diz, é uma pastoral, né? Ela pastoral sempre está ligada a uma diocese, às paróquias, às áreas missionárias, né? Ao trabalho eclesial. Não é uma pastoral que tem, quer dizer assim, que tem muita instituição, né? Nós temos a sede em São Paulo, a nossa instituição jurídica, mas o nosso trabalho todo é ligado realmente à igreja no Brasil. Cada região tem o seu marco, né? Se você vai para o Nordeste, é mais o trabalho com os locais, é um trabalho mais a gente chama de acolhida, né? De acolhida dos que saem. Por exemplo, vamos supor, no Piauí, as irmãs que ficaram muito tempo no Piauí trabalharam muito com o desenvolvimento local. E acompanhando os migrantes, porque os migrantes estavam indo para São Paulo, para o Costa da Cana. Já há outros lugares que trabalhamos com migrantes internacionais, como Fortaleza, como São Paulo, Rio de Janeiro, como agora Manaus, agora Boa Vista, né, que são capitais que há 10 anos atrás não se falava tanto em migração internacional, era mais os migrantes internos. Então, Irmã, a gente tem o trabalho... diversidade de trabalho no Brasil. E esse trabalho de vocês consiste em atendimento a essas pessoas vulneráveis com alimentação, pagamento de aluguel para eles, transporte, remédios, busca de inserção no mercado de trabalho e mais o quê? Então, é isso que eu digo, a nossa pastoral é uma pastoral muito diversificada. Cada lugar ela tem um olhar, uma ação. Eu digo assim, que algumas ações comuns, por exemplo, quando a gente trabalha com os migrantes internacionais, nós focamos muito no ensino da língua portuguesa. Então, quase todas as nossas equipes de pastoral do migrante no Brasil focamos no ensino da língua portuguesa. Aí tem também grupos de pastoral que vai focar um pouco na área cultural também, na área de documentação, hoje que é um grito no Brasil, também a questão da documentação dos imigrantes e refugiados. Tem equipes que vão se preocupar muito com essa questão realmente do trabalho, de inserção no trabalho, dos imigrantes poderem conseguir um trabalho. Então, assim, estamos trabalhando em várias frentes e apoiando aquilo que as pessoas precisam de acordo com a sua realidade local. Neste ano, quando a gente conversou na outra ocasião, foi visto que vocês têm, inclusive, casa de acolhida, por exemplo, acho que na região Nordeste, né? Uma casa de acolhimento a pessoas vulneráveis, não é? Nós temos muitas casas de acolhida, né? Como é que vocês chamam as casas? Nós chamamos casa de acolhida mesmo. Casa de acolhida mesmo. Não é abrigo, não é... Os governos trabalham muito com abrigo, né? Nós usamos essa linguagem, casa de acolhida. Então, como a Pastoral do Migrante também, ela tem uma raiz nos missionários escalabrinianos, nas missionárias escalabrinianas, que são as irmãs e os padres que têm, nosso carisma é trabalhar com os migrantes e refugiados, então as casas do migrante, geralmente elas têm esse apoio das congregações, seja masculina ou seja feminina. E também elas vão surgindo de acordo com a necessidade. Por exemplo, como eu falei para você, por exemplo, Manaus. Manaus não tínhamos casa de acolhida há 20 anos atrás.
Mas agora, de 10 anos para cá, já temos 3 casas de acolhida, né? Nossa. São casas pequenas, casas que as pessoas possam passar 8 dias, 15 dias, um mês, e poder ali, naquele processo, fazer a sua documentação e procurar o seu trabalho, procurar a sua inserção local. Então, essas casas também, elas são muito diversas, porque, por exemplo, em São Paulo, se você vai na Igreja da Paz, é uma casa de acolhida que já tem mais de, não sei nem quantos anos tem a Igreja da Paz. Nós temos também o Pari, que as irmãs trabalham também, a Missão Escalabriniana lá no Pari, também é uma casa de acolhida ligada à Prefeitura de São Paulo. Tem a Casa Madre Assunta, que foi uma casa que abriu o ano passado para acolher os migrantes e refugiados daqui de Roraima. Então, são pequenos apoios que nós vamos implementando nas nossas realidades para apoiar principalmente esses que estão chegando no país, né? Seja ele, no nosso caso hoje, a maioria são imigrantes venezuelanos, haitianos, né? Os países e africanos, também em São Paulo tem muito africano, então, assim, são países que têm um número maior de imigrantes. Mas também nessas casas se acolhe outras nacionalidades também, que não é só esses países, né? Aqueles que necessitam. Agora eu gostaria de saber o que aconteceu neste ano de pandemia. Como é que o trabalho de vocês se adaptou às necessidades que se tornaram maiores neste tempo? Com certeza se tornaram maiores. Nós, aqui em Roraima, nós somos irmãs escalabrinianas, somos responsáveis por por 3 frentes de trabalho aqui. Nós temos já aqui o Instituto de Migração e Direitos Humanos, que é o IMDH, que tem uma sede aí em Brasília, que com a realidade grande da migração, instalou também um escritório aqui, que a irmã Rosita é a coordenadora desse instituto, e aqui trabalha com mulheres e crianças. Então, esse instituto nunca fechou, ele sempre continuou atendendo as pessoas, mulheres e crianças, são as mais vulneráveis, por telefone, por agendamento. Eu sou responsável, como você falou aí, pela pastoral do migrante, da diocese. Então, a gente também tem um atendimento de documentação, um atendimento desses casos, apoiando com cesta básica, com kit de higiene. Então, também nós nunca paramos, a gente sempre trabalha com as áreas missionárias e paróquias aqui. Fomos buscar recursos, ajudas e mandamos para as paróquias, para todos aqui em Roraima nós temos 15 municípios. A gente já tem uma equipe da Pastoral do Migrante nesses municípios, então a gente acaba enviando doações para que as pessoas pudessem entregar essas doações aos necessitados. Ajudamos também no início com o auxílio emergencial, cadastrando aqueles que não tinham telefone, não tinham internet para fazer o cadastro, a gente apoiou. Foi muito importante isso que a gente fez também no início da pandemia. E tem também um trabalho que a gente faz aqui em Roraima, que é com grupos de empreendimento. Aí esse trabalho com empreendimento, que a gente chama de GAP, Grupo Autogerido de Poupança e Empréstimo, que é um projeto que nós temos pela congregação nossa, pela nossa província aqui, Maria Mãe dos Imigrantes, que atende toda a região do Brasil. Esse projeto ele parou um pouco, porque é grupos, era aglomeração de pessoas, mas a gente não parou assim o espírito, né? Então agora estamos retomando, já estamos com mais de 30 grupos aqui em Boa Vista, esses grupos de empreendimentos, que são um grupo com de 10 a 15 pessoas e que vão poupando, fazendo a sua poupança, e também eles recebem uma ajuda do projeto para um empreendimento que ele quer realizar. Então, estamos aqui, toda essa missão. Esse trabalho, ele é diário? Todos os dias vocês estão socorrendo essas pessoas? Todos os dias. Aqui em Roraima, como eu falei, são várias instituições. Nós como missionários escalabrinianos, estamos nessas 3 frentes. Mas tem outras instituições, tem os jesuítas, tem o próprio diocese, tem outras instituições da ONU também que estão ajudando aqui. Então, assim, nós trabalhamos, a Caritas também diocesana, da qual eu faço parte da diretoria, aqui também ajudando na diretoria da Caritas. Então, são muitos projetos que estão a serviço, colaborando com essa realidade. Então, a gente trabalha muito junto nas nossas ações aqui em Roraima. Então, claro, por isso que eu te falei, às vezes, por exemplo, a gente recebeu uma doação da OIM de 2.300 kits de higiene da OIM, mas a gente teve que fazer a distribuição, que é fazer com que esses kits de higiene chegassem às famílias necessitadas, né? Então, esse é o nosso trabalho de localização, de identificação, de registro também desses migrantes. E nós também aqui temos um trabalho muito forte na questão da documentação. Como estamos na fronteira, pessoas passam, depois elas precisam ser documentadas, e também trabalhamos na interiorização, apoiamos também, tivemos um projeto muito grande da igreja aqui de Roraima,
com a CNBB o ano passado, que foi, a gente chamou de Caminho de Solidariedade, que a gente enviava famílias para a diocese. Esse projeto encerrou em outubro do ano passado, e a Pastoral do Migrante que assumiu um pouco esses contatos e continuamos enviando. Então, por exemplo, nesse período de pandemia, nós mandamos mais de 160 pessoas para nossas casas de acolhida da pastoral e também para algumas paróquias e dioceses que solicitaram pessoas famílias para ser levada para outro estado. Então, a gente não parou com esse trabalho. E um trabalho assim também que a gente faz todos com voluntários. Esse é o nosso diferencial, né? Nós não somos uma instituição, nós somos uma pastoral. Então, todo o nosso trabalho é voluntário. Por exemplo, aqui em Roraima, nós temos a Pastoral do Migrante, nós temos 17 voluntários que apoiam na documentação. E o que é mais interessante, esses voluntários, a maioria são venezuelanos. Olha então, só. são venezuelanos apoiando outros venezuelanos, né? Irmã, e a ajuda e a contribuição, a solidariedade, chega sempre aí para vocês acolherem essas pessoas? Olha, a gente não pode reclamar. Eu sempre digo que o nosso país ainda é um país muito sensível. As pessoas brasileiras são muito sensíveis. Roraima, apesar de a gente saber de um alto índice de xenofobia que é forte, tem também um grande índice de solidariedade. Então, a gente recebe muitos apoios, recebe muitas doações, mas, assim, tem momentos também que a gente não tem nada, né? Que a gente tem as pessoas, a gente tem as realidades e a gente não tem nada, mas a gente se coloca sempre à disposição para ouvir as pessoas, para orientar, porque a informação também é um bem, né, que a gente precisa compartilhar com as pessoas. Então, às vezes, a gente não tem o que dar, mas a gente tem a informação para levar para essas pessoas do que é possível ser feito. Por exemplo, a questão da pandemia, a gente tinha um carro de som que saía nas ruas anunciando, né, o que era a pandemia, como se cuidar, como se proteger, e assim, foi bem interessante porque não foi um grande número de refugiados, imigrantes e refugiados aqui em Roraima que se contaminaram. Então, eu acredito que o nosso trabalho foi muito preventivo, né? Foi muito preventivo porque as pessoas estavam na rua e elas estavam escutando, lá perto da Caixa Econômica, por exemplo, para receber o auxílio, estavam ouvindo aquelas informações sobre o cuidado com a Covid-19. Irmã, eu quero parabenizar vocês, toda a Pastoral do Migrante, no Brasil inteirinho, todos os voluntários, a Caritas por esse trabalho que faz. É um trabalho pouco visto, mas para quem está na necessidade é a salvação da vida todos os dias. Parabéns a vocês, obrigado por essa luz que se mantém sempre acesa, iluminando vidas. Foi um prazer, irmã. Obrigada, foi uma alegria estar aqui com vocês e muito obrigada também a vocês por dar essa oportunidade para a gente compartilhar a nossa missão. Obrigado, tá? E boa noite para a irmã Valdiza, diretamente lá de Roraima, Valdiza Carvalho, Scalabriniana. Olha, gente, nós vamos continuar o nosso programa de hoje. O tema você já sabe, é ações humanitárias neste tempo de pandemia. Agora é hora de intervalo e nós vamos para ele. Depois do intervalo, tem mais surpresas aqui neste programa de hoje. Até já. Seja muito bem-vindo aqui na Canção Nova. Olha, nós estamos com um programa hoje muito especial. Estamos mostrando as faces do amor, as faces da inspiração de Deus, mesmo nos tempos mais difíceis. E a gente está conhecendo o jeito de agir de Deus, que não para de trabalhar e não para de suscitar também inspirações em nossos corações, seja o tempo que for. Mesmo nesse tempo difícil agora, como a gente está vivendo, e em outros tempos também difíceis, ali surgiram as grandes inspirações de Deus, que até os dias de hoje continuam dando fruto em toda a humanidade. Mas vamos lá, nós vamos agora conhecer um pouco do trabalho da Rede Salesiana Brasil, que aderiu à campanha mundial em prol das crianças, adolescentes, jovens em situação de vulnerabilidade, atendidas diariamente em suas cerca de 100 obras sociais em todo o Brasil, mas está no mundo também. Eu quero já receber aqui com muito gosto o Felipe de Araújo Salles, é o responsável pelo movimento União pela Vida e também pela captação de recursos da Rede Salesiana Brasil. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar aqui abrindo esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre o movimento União pela Vida e também sobre esse trabalho lindo que está sendo fomentado pelo Brasil, que é o Dia de Doar. Ao longo do ano também já recebi vocês aqui na TV Canção Nova, num outro horário, e a gente falou das ações de vocês nesse tempo de pandemia. E agora eu estou vendo aqui que vocês, neste mês de novembro, estão com a campanha mundial com o nome Dia de Doar, União pela Vida,
cujo cume será no 1º de dezembro, é isso? Exatamente. O Dia de Doar é um movimento que nasceu lá nos Estados Unidos, fazendo uma provocação para que seja uma terça-feira da doação. Ela vem aí na sequência dos famosos dias que tem aí no final do ano, né, que sucede aí dos feriados lá de Ação de Graças. E então eles querem fazer essa provocação mesmo para que o país seja um país mais generoso. Então a Rede Salesiana Brasil, entendendo que o Brasil é um país generoso, é um país de várias, né, com várias peculiaridades dentro do país, adotou isso dentro das mais de 100 obras sociais no Brasil. Bom, e vamos lá então. O Dia de Doar, como é que ele funciona? O mês de novembro já está com a iniciativa toda, não é? Exatamente. Então, o Dia de Doar ele é um dia festivo. Durante o mês de novembro, todas as nossas obras e todas aquelas outras pelo Brasil que querem adotar também, eles fazem aí essa prospecção de novos parceiros, de novas doações durante todo o mês de novembro, para que no dia 1º a gente realmente faça uma festa linda, celebrando com todos os benfeitores que ajudaram nessa missão. Bom, e o que eu posso fazer, o que eu posso doar, como é que eu posso contribuir? Que bacana. Dentro do nosso universo salesiano, nós temos aí obras sociais em todas as regiões do Brasil, sendo que a pessoa que não sabe onde tem uma obra social, ela pode acessar o nosso site da União pela Vida, que é upv.org.br, e lá ela vai escolher a obra social que ela quer ajudar. Ela pode ajudar tanto com recursos financeiros, fazendo doações de alimentos, itens de higiene, vestuário. Nesse momento, nós estamos abertos para receber qualquer tipo de doação, até para a gente entregar para as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens que estão realmente precisando nesse momento. As obras salesianas, desde a época de Dom Bosco, todos os dias acolhem a milhares de crianças, jovens, adolescentes. Quantas hoje são atendidas aqui no Brasil, essas crianças, jovens e adolescentes carentes? Bom, atualmente nós passamos aí de 84 mil crianças, adolescentes e jovens sendo atendidas dentro das nossas casas diariamente. Como é que é esse atendimento? O que vocês fazem por essas crianças, jovens e adolescentes? Bom, a princípio nós fomentamos os direitos delas, né? Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as crianças precisam ter acesso aos seus próprios direitos. Então, além de tudo isso, a gente trabalha com a formação profissional desses adolescentes, abrindo espaço para eles dentro do mercado, com certeza trazendo também esperança dentro desse universo de vulnerabilidade. Bom, e aí a gente vê mais de 100 obras sociais salesianas em todo o Brasil, ampliando cada vez mais o atendimento. E é aqui que se junta o Dia de Doar, União pela Vida. Vai ter uma festa no dia 1º de dezembro. Como é que vai ser? Vai ser transmitida? Com certeza. E, inclusive, fica aí o convite para todos os nossos telespectadores que no dia 1º, às 8 horas da noite, no Facebook da Rede Salesiana Brasil e também no YouTube, nós vamos fazer uma live. Teremos aí pessoas que vão conduzir essa live, que já foram pessoas que foram assistidas dentro das nossas obras, que vão estar conduzindo esse momento lá de São Paulo. Então, vai ser transmitido com muita alegria dentro de um estúdio também. Estamos preparando com muito carinho para apresentar para todo o Brasil esse movimento. Eu vou pedir perdão aqui a quem está nos acompanhando, que eu tinha até visto um vídeo deles, não é? Os cantores. Exatamente. Tinha até visto e estava pensando em trazê-lo aqui, mas não foi possível. Mas, se Deus quiser, no dia 1º a gente vai estar acompanhando tudo isso aí também. E, Felipe, ainda para a gente concluir aqui, este trabalho que os salesianos fazem para toda essa gama de juventude, de crianças e de adolescentes, ele certamente é um trabalho muito inspirador. Então, a gente faz aqui também um apelo para que agora as pessoas conheçam a Rede Salesiana Brasil. Como é que faz para entrar ali, ver, conhecer tudo isso? Bom, nós temos o site da Rede Salesiana Brasil, a pessoa pode acessar. Lá, o site ele tem ele é dividido em algumas partes e a área social vai estar lá disponível para ela acessar. Lá nós temos apresentando todos os nossos trabalhos, nós temos ali o nosso portal de transparência também, para que o doador ele possa ver o que nós estamos executando em todo o país. Nós estamos investindo nesse social, então
basta ele acessar. Só ele digitar ali no Google Rede Salesiana Brasil, o primeiro site já é o nosso. Muito bem. Eu quero aqui agradecer ao Felipe, a toda a Rede Salesiana, que eu sei que agora nos acompanha também. Tem muita gente nos acompanhando agora, não é? Com certeza. Tá? Agradecer a todos vocês. Dia de Doar, presente. E o Dia de Doar, ele está hoje presente em mais de 70 países. O Brasil se une a esses outros países todos? Exatamente. Hoje, dentro do universo do Dia de Doar, esse movimento já se espalhou por mais de 70 países. O que agora estamos aqui fazendo no Brasil, em outros países estão fazendo a mesma coisa. Exatamente. E, na mesma data. E sobretudo nesse tempo de pandemia agora, né? Isso. Foi um prazer, muito obrigado, viu, O Felipe? prazer foi todo meu, Ronaldo. Tá aí. Mais uma vez, conhecemos mais um trabalho aqui inspirador neste tempo. E agora a gente vai para uma outra obra. Agradeço ao Felipe e nós vamos agora lá para São Paulo. Vou ter o prazer de conversar com o padre Paulo Gomes da Silva, da Missão Belém. Ele é membro do Conselho Geral para a Evangelização. A sua bênção e boa noite, padre. Deus abençoe. Boa noite. Muito obrigado por nos receber. Como é que está a Missão Belém aí em São Paulo? Graças ao nosso bom Deus, está caminhando, está bem, está indo, está dando passos, acolhendo o povo de rua. Esse grande desafio de poder dar uma dignidade ao povo a nós confiado. Nós sentimos os pobres como nosso maior tesouro, a grande graça, o grande tesouro de Deus para nós, o coração do nosso coração. O padre, neste tempo de pandemia, eu percebi que vocês puderam aprofundar mais ainda um trabalho que vocês já fazem. E vou pedir à nossa equipe que mostre uma experiência, uma iniciativa de vocês aí. Atenção, equipe, por favor, mostre um pouco da Missão Belém aí para que o Brasil conheça. Presta atenção, meu irmão. Este é um momento especial. A gente vai passar no meio deles, ou ao lado deles. Nós vamos oferecer uma vida nova para eles. Porque Jesus é o bom pastor que vai descer morro abaixo e enfiar a mão nos espinheiros para arrancar a ovelha perdida. Nós vamos pedir com força a presença de Deus aqui. Irmãos, este momento santo em que Deus te chama, Deus te ama e você não merece esta pedra maldita. Venha com Deus, Ele está aqui por você, para te chamar. Deus te ama e Ele quer você. Padre Paulo, esse vídeo foi gravado na Cracolândia e vocês estavam ali de noite, é isso? Exatamente. Nós, de tempos em tempos, fazemos essa iniciativa. Nós acreditamos que quem pode arrancar a pessoa da situação a qual ela se encontra é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós normalmente fazemos a missa antes com um grupo, né, na Praça Júlio Prestes. Normalmente o cardeal, Odilo, sempre está conosco. E aí, depois desse momento que nós rezamos juntos, nós entramos com o Santíssimo no fluxo e depois fazemos esse momento de abordagem dos irmãos, convidando eles a saírem desse mundo, dessa escravidão que tanto deteriora a dignidade humana, a dignidade de filho de Deus, essa dignidade maravilhosa da qual Deus nos constituiu, da qual Deus nos fez, né? Então, o nosso principal foco é ajudar a tirar a pessoa da rua, né? Não somar com a miséria, mas ajudar, de alguma maneira, a pessoa a se restaurar, a ter a possibilidade de uma nova vida. E isso de forma concreta, não é, Padre Paulo? Com certeza, nós convidamos eles para vir em nossas casas de acolhida. Aqui em São Paulo são 160 casas, acolhemos aproximadamente 2.200 pessoas nesse momento. Dentre essas, 700 são debilitadas, doentes. E o que vocês fazem com esses debilitados e doentes?
com esses debilitados e doentes, nós acolhemos em nossas casas e os próprios irmãos que saem da rua cuidam deles, né? A gente tem aqui dentro das nossas casas um pequeno curso de cuidador feito por alguns médicos, voluntários, também enfermeiros, que disponibilizam esse treinamento para essas pessoas. E aí esses próprios irmãos que se restauram, que têm uma nova vida, começam a ajudar esses irmãos, juntamente com os missionários, com toda a comunidade aqui presente. Tanto é que nesse tempo de pandemia, por exemplo, em São Paulo, no prédio da Sé, que nós temos, que é o Marco da Misericórdia, nós acolhemos 500 doentes aproximadamente. E graças a Deus, somente 10 vieram a óbito, né? Os infectólogos falavam que pela quantidade de idosos que nós temos, por conta dessa pandemia, iria morrer aí 100, 140, mas graças a Deus conseguimos nos resguardar, a doença não entrou em nossas casas, e aqueles que foram contagiados, contaminados nos próprios hospitais, e já tinham outras debilidades, né? O senhor falou desses cerca de 500 debilitados, doentes. E aqueles outros quase 2.000, quem são? São dependentes químicos? O que vocês fazem com eles? Então, a maioria das pessoas que nós acolhemos são pessoas de rua e a maioria das pessoas que se encontram na rua, infelizmente, são escravas das drogas, da dependência química. A pedra que o padre falava ali era a pedra do crack, né? Exatamente, isso, que é o resíduo da cocaína, a pedra do crack. Então, o que eles fazem aqui nas nossas casas? Como que é o processo de restauração? Primeira coisa, nós queremos oferecer para eles um ambiente de família. Então, dentro dos nossos sítios, dentro dos nossos estabelecimentos, tem pequenas casas de 10, 15 pessoas, onde tem um chamado pai, um servo, e outros que nós chamamos de pastores, que ajudam, são solidários a essas pessoas, acolhem, dão um carinho, afeto, e essas pessoas vêm para nossas casas. Então, primeira coisa, são acolhidos nesse ambiente familiar. Uma vez acolhidos nesse ambiente familiar, eles começam um processo de restauração a partir da palavra de Deus. Então, toda manhã eles meditam a palavra de Deus, se reza 3 terços por dia na nossa comunidade, tem atividades noturnas, formações, encontros, retiros. Então é um encontro pessoal com a pessoa do Cristo que os liberta, literalmente, desse mundo das drogas, dos vícios, e eles têm essa possibilidade de uma nova vida. Não tem remédios para tirar abstinência, algum fármaco nesse sentido. Que toma remédio como todo mundo toma, quando está com dor de cabeça, dipirona, está com a garganta inflamada, um diclofenaco, coisas nesse sentido, mas a força para eles terem uma vida nova e serem libertos dos vícios vem da pessoa de Jesus. Então, as missas, o encontro com a palavra de Deus e a vida de oração. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu não sei se é fácil responder. E qual é o índice de restauração, de recuperação dessas pessoas que passam pelas casas de vocês? Em 2010, nós fizemos uma pesquisa a nível telefônico, nós mesmos ligávamos para as pessoas que já tinham saído das casas, nós alcançamos um pouco mais de 2.000 pessoas. Dessas mais de 2.000 pessoas, que são pessoas que estavam conosco, mas também familiares, conhecidos, contatos dos quais nós pegamos quando acolhemos essas pessoas, 40% dessas pessoas ficaram totalmente limpas, totalmente restauradas, sem nenhum tipo de vício. 15% mais ou menos, com 16% com leves vícios, ou seja, cigarro, cerveja, coisa nesse sentido que nós já consideramos como vício, né? E depois as outras pessoas ou voltaram para nossas casas, algumas no cárcere, outras em óbito e outras que voltaram para a rua. Mas o índice de restauração... O que significa isso aí que o senhor falou? Cárcere, essas duas palavras significam o quê? Desculpa, cárcere é cadeia. Cadeia, sim. Não, eu digo assim, essas pessoas foram para a cadeia, é isso? Como é que é? Na verdade, assim, como eu estava dizendo, 40% dessas pessoas se recuperaram plenamente, totalmente. Uhum. Agora nós estamos fazendo uma nova pesquisa e está dando mais ou menos o mesmo índice. 15% desses voltaram com pequenos vícios. Sim. Cigarro, de repente uma cerveja de final de semana, e outras estão ou na cadeia
ou voltaram para a rua, outras vieram a óbito. Agora eu entendi. Outras também voltaram para as nossas casas. Agora eu entendi, eu não havia entendido exatamente isso. Então, aqueles últimos 35% caem nesses outros índices que o senhor cai nesses outros itens aí que o senhor falou agora. Sim. Agora eu quero saber o seguinte: quem são vocês? Quando vocês surgiram Missão Belém? E eu estou vendo que vocês estão presentes no Brasil, nasceram aí em São Paulo, são reconhecidos, aprovados pela igreja, estão presentes em outras partes do Brasil e em outros países? Exato. Nós nascemos em 2005 com o carisma de viver o espírito forte, humilde de família que existia na Gruta de Belém, né? Por isso Missão Belém. José. Por isso Missão Belém, isso. Reviver, encarnar esse mistério maravilhoso de Belém, onde o pobre para nós é a pessoa do Cristo. Então ela nasceu em 2005, nós estamos aqui em São Paulo, também no norte do Brasil, no Pará, depois estamos no Haiti e também na Itália. E temos alguns leigos também que estão fazendo um pequeno trabalho no Japão, com os grupos de evangelização que existem na Missão Belém, um trabalho que está engatinhando ainda. Em todos esses lugares, o foco de vocês é o pobre, é a pessoa de rua. Exato. O pobre, a pessoa de rua, existe também na Missão Belém, os grupos de evangelização, que é um trabalho para pessoas que não estão exatamente na rua, mas é um trabalho que é desenvolvido nas periferias, nos bolsões de pobreza, pessoas que se encontram marginalizadas por conta das drogas, que ainda não estão na situação de rua, mas estão numa situação quase lá, podemos dizer, né? Desestruturas familiares. Então tem essa mão estendida também, a partir dos pobres, foi nascendo essa experiência. Depois uma coisa interessante de falar é que a própria mãe do Padre Jean Pietro, quando o Padre Jean Pietro, que é o iniciador da Missão Belém, ia para a Itália e falava do trabalho, tal, a mãe dele falava assim: poxa, mas vocês fazem tantas coisas para os pobres, e nós aqui, por 2 anos seguidos, falou isso. E aí o Padre Jean Pietro pegou a experiência, porque esses retiros querigmáticos que nós fazemos para as pessoas, ela nasceu para os pobres, ela nasceu em vista dos pobres. Então, a gente pegou essa estrutura e falou: olha, faz aí. E o primeiro retiro a mãe do padre fez com os parentes na própria garagem de casa. Italiana, né? Italiana, sim. E não falava nem muito bem italiano, dialeto local, enfim, uma luta para tentar fazer com que essa experiência fosse realizada. Mas, graças a Deus, o retiro aconteceu e hoje na Itália nós temos aproximadamente 30 equipes, mais de 600 pessoas envolvidas, quase 700 pessoas envolvidas no mundo da evangelização. É uma experiência maravilhosa que pega as pessoas afastadas da igreja. Esse é o nosso objetivo e nosso foco principal. Nós sempre falamos, nós estamos para pescar em aquário, né? Mas pegar as pessoas que não participam da igreja, não estão envolvidas na igreja. Padre Paulo, numa outra ocasião, quando eu conheci a obra de vocês, eu ouvi depoimentos de pessoas recuperadas, restauradas, que hoje trabalham aí nas casas de acolhida, trabalham em diversas funções, são hoje voluntários e pessoas da comunidade. E era encantador o depoimento dessas pessoas. O senhor me disse que vocês acolhem permanentemente cerca de 2.000 e poucas pessoas nas quantas casas? Aí em São Paulo, por exemplo, quantas casas? São 160, 160 em São Paulo e em torno de São Paulo, ou seja, interior, Jarinu, Jundiaí, Rio Grande da Serra, São Bernardo, enfim. O acolher diariamente essas pessoas envolve muito custo. Como é que vocês conseguem manter isto? Olha, nós somos mantidos com doações, não temos nenhum convênio, nada. Tudo da bondade das pessoas, essas pessoas envolvidas na evangelização, também as pessoas que apadrinham as crianças no Haiti. Nós também temos um trabalho de venda de trufas, né, uma pequena fabriquinha. Então é assim, dessa forma, dependendo realmente totalmente da providência de Deus. Né, e da bondade das pessoas que se simpatizam com essa obra. E para ajudar vocês, como é que se faz? Então, você pode entrar no site
Lá tem todos os dados, enfim, conta bancária, todas as formas para ajudar, né? Eu acho que ali é o melhor caminho, que é Qual é o site? Missão Belém? .org. missãobelém.org. Isso. Tá aí. missãobelém.org. Eu quero agradecer a Deus muito por esses trabalhos todos que a gente conhece, vai conhecendo, essas obras que Ele vai suscitando, e a gente vai se encantando cada vez mais com a capacidade de Deus de nos surpreender o tempo inteirinho. E tenho certeza que o bem que vocês fazem aí a essas pessoas todas, especialmente conhecendo essa realidade de São Paulo, os moradores de rua, Cracolândia, esses dependentes químicos, todos os dias vocês também são ao mesmo tempo surpreendidos por Deus por ver a restauração de pessoas que vocês encontraram ali praticamente já acabadas, não é, padre? Olha, a gente tem surpresas, Ronaldo, que é fantásticas, maravilhosas. Por exemplo, esses dias eu estava no trem, uma pessoa me viu, bateu nas minhas costas, estava com uma prancheta grande, falando para mim, eu estou voltando da universidade, né? E eu fui restaurado na Missão Belém. Um outro dia, eu estava voltando do dentista, um outro rapaz bateu nas minhas costas, com uma mulher do lado, falou, olha, faz 4 anos que eu estou bem, essa é a minha esposa, não voltei a usar mais drogas, estou trabalhando. Então, assim, são testemunhos maravilhosos. E sem contar esses que ficam conosco, que decidem de ficar conosco e trabalhar, ajudar nas diversas áreas da comunidade, sendo responsáveis de casas de acolhida, ajudando também como voluntários. São pessoas também, alguns desses, até irmãos de rua, fazem vínculos, promessas, né? Vivem como comunidade de vida dentro da comunidade. São cerca de 200 hoje que cuidam e que ajudam a sustentar essa obra. Padre, foi um prazer mais uma vez conhecer um pouco mais de vocês. Muito obrigado por esse testemunho. Bom trabalho a vocês aí. Maravilha, prazer todo meu, alegria. E estamos aqui à disposição dentro das nossas possibilidades. Muito obrigado. E já que o senhor está encerrando o programa aqui com a gente, deixe-nos uma bênção nesse fim de noite, uai. Maravilha, uai. Ai, que beleza. Então vamos pedir para que nosso Senhor possa nos abençoar, nos cumular das suas graças, nos encher de alegria, de fogo, de entusiasmo, para sermos desabrochadores do seu amor, da sua graça. Por isso queremos pedir a sua bênção, por intercessão da Virgem Maria. Então peçamos a sua graça. Que desça sobre vós, sobre todos os ouvintes, sobre toda a Canção Nova, sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite, amém. Obrigado, Padre, fique com Deus. E nós vamos por aqui também terminando esse Além da Notícia de hoje. Que bom e muito obrigado a você que esteve conosco até esse instante também. Inspira mais o nosso fim de ano. Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, em mais um Além da Notícia.